Uma avó que supera a dor com o amor que recebe do neto. Eu falo assim, que se não fosse ele na minha vida, eu não teria força de continuar lutando, de vivendo. Não sei, porque a gente, depois que perde um filho, a gente vive um dia após o outro. Todos os dias, eu peço para Deus que me dê força, sabedoria e entendimento para me continuar. Dona Sônia é mãe de Elisa Samúdio, a modelo e ex-namorada do goleiro Bruno Fernandes, assassinada em 2010. Bruninho está com a avó Sônia de Fátima desde os primeiros meses de vida. Eles vivem em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. O tempo passou e Bruninho cresceu. Hoje está com 8 anos. Durante esse tempo, Dona Sônia protegeu o neto sobre a verdade. Quem era o pai e o que ocorreu com a mãe dele. Mas, aos poucos, tudo foi vindo à tona. Ele começou a perguntar do pai dele, ele estava com 6 para 7 anos. Né? Eu mostrei foto do pai dele, nunca escondi, né? Não falava que o pai dele tinha sido goleiro do Flamengo, que era jogador nem nada, mas eu mostrei, isso aqui é seu pai, tudo. E daí ele me perguntou por que a gente não poderia ver o pai dele, por que a gente não podia ir até o encontro do pai dele, né? Porque a curiosidade de você conhecer quem é seu pai, quem é sua mãe, é normal num ser humano, né? E daí eu peguei e falei para ele que a gente não poderia porque o pai dele estava preso. Nessa época ele perguntou para mim se ele tinha sido preso com droga ou pelo fato de ter roubado. Eu falei para ele que não era uma coisa nem outra. Ele me veio com a pergunta, então ele matou alguém. Ao contar que o pai de Bruninho foi o responsável pela morte da mãe dele, Dona Sônia não contém a emoção. Ele foi direto, ele falou assim, meu pai é responsável pela morte da minha mãe. Daí eu não tive como escapar. Difícil, porque eu tive que conversar com ele, explicar na linguagem dele o que tinha acontecido. Ele perguntou o porquê que ele tinha feito. Eu falei, o ser humano é difícil de entender, né? A índole, influência de amigos, eu falei, tudo é. Daí ele pegou e perguntou para mim quem que era a outra pessoa que o pai tinha tentado com a vida. Eu falei que era ele. A avó lembra do susto que tomou quando o Bruninho a questionou sobre a verdade. Sabe aquela coisa que parece que você leva um soco na boca do estômago, que já chegou a levar assim alguma coisa? A mesma coisa. Eu parei assim, sabe, aquilo. Daí eu peguei ele e falei, vamos conversar. Sentei ele, porque a gente sempre, né, conversa. Sentei e a gente começou a conversar. Mas muito difícil para mim, né? Tanto que, em vez de eu consolar ele, de eu, né, passar força, ele que veio, ele, né, na hora ali eu chorando e tudo, dele enxugar minhas lágrimas, segurar minha mão e falar para mim, eu tô aqui, sabe, eu tô aqui. Ela não consegue falar da filha Elisa sem chorar. Você sente a presença dela? Em que momentos? Nos momentos de fraqueza minha, que eu falo, será que eu vou conseguir continuar? Eu preciso continuar, mas será que eu estou fazendo certo? Será que seria essa forma que você estaria criando seu filho desse jeito, sabe? O ex-goleiro Bruno foi condenado a 22 anos de prisão em 2013 pela morte de Elisa Samúdio. Em fevereiro do ano passado, ele ganhou a liberdade, mas voltou para a cadeia meses depois. Dona Sônia sabe que, hora ou outra, o ex-jogador poderá ser solto novamente, mas admite que ainda não está preparada para o dia em que pai e filho se encontrarem pela primeira vez. Eu só posso dizer o seguinte, que o dia que acontecer, independente de eu não ter raiva, mas o Bruno me causa muita dor, eu vou estar do lado do meu neto. Curioso?
Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.